Alô, turma! Alô, amigos, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês. Encerrado em Cariacica, o Vasco empatou em 0-0 com o CSA. Juro que a vontade é de não fazer absolutamente nada. Não ter nenhuma vontade de falar desse time do Vasco que jogou hoje contra o CSA. Eu vou fazer uma análise depois que os companheiros apresentarem as suas, mas acho que algumas coisas precisam ser faladas antes de uma opinião, coisas que são, assim, bastante claras na minha concepção, pelo menos como analista de futebol. Volto a dizer, a gente fica com a cabeça quente, a gente quer falar, mas nesse momento, quando a gente dá uma opinião para vocês, por respeito, a gente precisa ter sangue frio para poder comentar. A primeira situação, com todo respeito ao povo do Espírito Santo, que é assinante nosso, inclusive o nosso ganhador, que hoje recebeu o prêmio do kit da última live, o Eduardo, é de lá, é de Vila Velha. Mas uma coisa é você jogar fora de São Januário, outra coisa é você jogar em São Januário. Por mais que o Espírito Santo acolha o Vasco como acolheu hoje de uma maneira carinhosa, calorosa, não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. Acho que a questão que envolveu a possibilidade do Vasco sair de São Januário por conta dos refletores que ainda não foram colocados pode ter sido um erro de colocação, um erro de planejamento. Eu não quero fazer essa acusação porque eu não sei o modus operandi, mas acho apenas ruim que o Vasco não tenha a oportunidade de ter aquilo que melhor hoje tem, que é o seu mando de campo. O Vasco tem um mando de campo em São Januário. Jogar em Cariacica é jogar em campo neutro. Por mais que o torcedor do Vasco tenha empurrado, tenha gritado, e parabéns ao torcedor do Vasco, e aqui não é uma crítica ao torcedor, mas é o ambiente. Os jogadores estranharam o campo, estranharam a chuva, o gramado molhado, estranha a dimensão do campo. É diferente, para quem joga bola, para quem... Eu já conversei com muitos, convivo com muitos. Você jogar na sua casa é diferente. Você sabe a profundidade, você sabe a força da bola para dar um passe naquela posição, porque você constantemente está ali. Eu acho que a questão do campo não foi legal para o Vasco, mas longe de ser uma justificativa. Volto a dizer, eu vou falar depois sobre isso, mas longe de ser uma justificativa. Mas eu queria colocar essa questão. A segunda questão, que é um alerta à direção do Vasco. Mais uma vez, uma péssima arbitragem em campo hoje. Péssima, horrível, tenebrosa. Eu não sei nem o nome do sujeito, Maílson, Maelson, sei lá. Eu não gosto de citar o nome desses caras porque esses caras me aborrecem demais, porque eles atrapalham o jogo. Houve um lance hoje no segundo tempo, que pode ter sido pênalti ou não, mas foi clara a mão do jogador do CSA, subindo e batendo com a mão na bola, igual o lance do Leandro Castanho semana passada. Por que no jogo do Palmeiras para-se o jogo e vê-se que é pênalti? Por que no jogo do CSA nem consultar o VAR você consulta? Eu não consigo entender isso. E fica com aquele miguezinho de tô ouvindo. Tá ouvindo nada. Vai na beira do campo, foi claro. O estádio todo viu. A bola bateu no jogador, na mão do jogador do CSA. É obrigação do árbitro ver isso. Um árbitro que pendura o time do Vasco inteiro. Um árbitro que irrita pela postura blasé na hora do jogo. Enfim, péssimo. Então um alerta, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. O Vasco precisa abrir sim o olho em relação à arbitragem. Porque tem alguém que não quer que o Vasco vá longe nesse Campeonato Brasileiro. E aqui a gente vai gritar isso, porque é um absurdo, mais uma vez, isso acontecer. O árbitro do jogo hoje foi tenebroso, terrível. Mas eu não vou me alongar não, já me alonguei. Vou deixar os companheiros opinarem, que falem as suas opiniões sobre o jogo, depois eu vou dar a minha, e que possam escolher o melhor e o pior. Vai ser duro escolher o melhor, hein? Mas que todos possam falar em relação a esse empate, que para mim foi uma enorme decepção. Vasco 0, CSA 0. Rapaziada, toca daí, quero ouvir vocês. Péssimo resultado e péssima atuação em Cariacica. O Vasco não jogou bem. 0-0 contra a equipe do CSA, não conseguiu transpor a barreira da equipe do CSA, que é um time muito limitado, e até fisicamente o time do CSA demonstrou em campo que o segundo tempo estava morto. O Vasco tinha que ter pressionado, poderia ter conseguido essa vitória, que seria muito importante para o time,
mas não conseguiu. As peças que o Vanderlei Luxemburgo colocou no segundo tempo, Marcos Júnior, Thiago Reis e Valdívia, não renderam e o time foi muito mal. No primeiro tempo, o Henrique e o Bruno César até que tentaram. O menino Thales Magno, com certeza, o melhor em campo, tentou várias jogadas, mas o Vasco não conseguiu a vitória. Um resultado muito ruim para o Vasco, mas mantém, mais uma vez, um time pontuando. Isso é importante, mas era um resultado que o Vasco precisava dessa vitória, já que o CSA é uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco vai ter que recuperar em jogo fora de casa. Próximo jogo contra o Goiás, um jogo também muito importante. O Goiás tomou uma goleada da equipe do Santos, vai querer ir para cima do Vasco tentar esse resultado. O Vasco tem que chegar lá em Goiânia e conseguir esse resultado que vai ser muito positivo para o Vasco. Melhor em campo, com certeza, Thales Magno tentou todas as jogadas ali pelo lado esquerdo de ataque, jogador com 17 anos mostrando muita personalidade. Ele levou praticamente o time nas costas. Agora, quem deixou a desejar, os 3 jogadores que entraram no segundo tempo, Valdívia, Thiago Reis e também o Marcos Júnior, jogaram muito mal. A dupla de volantes hoje também não funcionou com Richard e Raul. E o time com o Pikachu também não jogando bem. Para mim, o melhor em campo, Thales Magno, grande destaque. Agora, pior em campo, muitos jogadores, eu não consigo nem identificar quem foi. Eu aponto Valdívia porque deixou muito a desejar. Em treino ele é um leão e jogo é um gatinho, hein, Valdívia? Tem que melhorar. Boa noite, Flávio. Boa noite aos companheiros do canal e boa noite para você que acompanha o canal Atenção Vascaíno. Para mim, um resultado terrível para as pretensões do Vasco para o campeonato. Você jogar com um time que é mais frágil física e tecnicamente, você não pode perder pontos, ainda mais com o mando de campo. Para mim, foi o pior jogo do Vasco desde a Copa América e o Vanderlei não foi muito feliz como vinha sendo nas últimas rodadas. Num time que depende tão da bola parada, você não pode ficar 15 a 20 minutos sem um grande cobrador de bola parada, como ele ficou no segundo tempo, onde ele só tinha o Pikachu em campo, que não é um especialista, como o Bruno César e como o Valdívia, que inclusive entrou muito mal na partida hoje. Como eu já previ no meu pré-jogo de ontem, era um jogo muito difícil, onde o CSA vinha sentar em cima da bola e lutar pelo empate. Dito e feito. O Vasco hoje errou tudo, a falta de criatividade foi gritante, e eu acho que o Vanderlei precisa repensar esse tipo de jogo para quando for enfrentar adversários mais fracos. Também não podemos deixar de citar a arbitragem, que impactou diretamente no resultado. Não expulsando o jogador João Vitor após agarrar a bola numa jogada do Thales Magno e não dando uma falta ou um pênalti num lance muito polêmico que o VAR poderia ter entrado em ação. Mais uma vez o VAR prejudicando a equipe do Vasco da Gama. E agora vamos para o destaque positivo e negativo. Para mim o destaque positivo foi o Thales Magno, como eu também previ no pré-jogo. Ele entrou muito bem, foi quem tentou alguma coisa diferente e mereceu receber o prêmio de melhor da partida da TV Globo. Já quem não foi tão bem hoje ainda é o Marquinho, que vem recuperando o ritmo de jogo aos poucos e mais uma vez não foi feliz. É isso aí, galera. Um abraço gigante para vocês e uma excelente final de noite. Atenção, vascaínos. Lamentável o jogo de hoje do Vasco. Acho que foi a pior partida do Vanderlei como treinador do Vasco nessa atual época. O Vasco não teve inspiração, não teve dedicação e não teve foco para poder ganhar a partida. No segundo tempo o CSA até teve mais chance de ganhar do que o Vasco. O Vasco perdeu completamente o seu meio campo e fez diversas vezes bola na área que não levaram a nada. Eu acho que todos os jogos que o Vasco fez até agora, na era do Vanderlei, acho que foi o pior jogo. Acho que os próprios jogadores, a própria comissão deve reconhecer isso, porque apesar de ter tido um pênalti a favor do Vasco, o Vasco não foi o suficiente para poder ganhar o jogo. Um time acomodado com o resultado de 0-0, achando que poderia ganhar em qualquer momento. E acho também que jogar em São Januário hoje é muito mais importante do que jogar em Cariacica. O jogo em Cariacica foi um jogo neutro, onde o CSA se aproveitou no contra-ataque para poder fazer alguns gols e não fez. Ainda bem. Atenção vascaíno. Alô Flávio, amigos do canal Atenção Vascaínos. Infelizmente o resultado não veio. Esperávamos os 3 pontos, o mando de campo era nosso. Infelizmente é mais uma partida onde o Vasco sai de campo e não consegue fazer os 3 pontos. Pelo menos não perdemos, ficamos no 0-0. Ainda é um resultado que de todo o ruim não foi o pior. 0-0 traz um ponto, mas a gente esperava que realmente o Vasco conseguisse hoje dar essa alegria à sua torcida, que fez aí a sua parte, compareceu, mas infelizmente o resultado não aconteceu, Flávio.
a gente fica triste, né? Mas infelizmente hoje é um dia ruim. O Vasco até no primeiro momento ali do primeiro tempo jogou melhor, mas depois o jogo ficou muito embolado, depois daquela parada de 13 minutos, eu acho que também atrapalhou bastante. Eu acho que isso foi um fator que comprometeu bastante o espetáculo. Mas no final, um ponto de todo não foi ruim, o CSA também briga para não cair. Eu acho que eles, contra qualquer partida que fizerem agora, vão entrar com esse mesmo empenho, com essa mesma garra. Mas o Vasco poderia ter saído daqui hoje com os 3 pontos. Fica aí um gosto amargo, 1 ponto, jogando em casa, né? O mando de campo era nosso. E aí a gente espera que no próximo jogo o Vasco consiga realmente sair com os 3 pontos e a vitória. Um abraço a todos aí, Flávio, e até terça-feira na live ao vivo, aqui no Atenção Vascaínos. Um grande abraço. Valeu, gente. Eu sei que tá todo mundo chateado e hoje eu dou enorme razão ao torcedor do Vasco. Muito obrigado aos companheiros pela opinião. É sempre bom a gente dividir opiniões. A torcida do Vasco tem toda a razão para estar muito chateada, mas muito preocupada. Ah, Flávio, mas semana passada o jogo com o Palmeiras, todo mundo achando que era maravilhoso, porque o time do Vasco é um time que prefere jogar sendo atacado do que quando tem que atacar. Mostrou isso claramente. E por quê? Porque falta qualidade do meio para frente. A defesa do Vasco, eu não vou criticar. Ela lutou, ela jogou no mano a mano, Castanho e Oswaldo Henrique tentaram, o Fernando Miguel fez algumas boas defesas, achei que Pikachu e Henrique fizeram um bom jogo. O Henrique mais uma vez me surpreendeu, tá muito bem, melhorou hoje até na marcação. Agora do meio para frente, o time todo, tirando o Thales Magno, que foi o melhor jogador na minha opinião em campo. O moleque é abusado, tem personalidade, aquilo que, por exemplo, o Marrone não tem com a idade que ele tem. Tá aí a diferença. Por isso que quando eu leio, tem interesse do Newcastle, tem interesse de clubes de vários países, eu não acredito. Porque eu acho que o europeu não vai contratar um jogador como o Marrone, que ainda não está pronto e longe de estar. Porque quando a gente critica aqui o Marrone, como eu critiquei contra o Fluminense, houve uma grita, você tá maluco? Não tô não. Eu enxergo bola. O Marrone é um jogador que depende da confiança para jogar futebol. Ele fez um gol contra o Palmeiras com 2 minutos, fez um bom jogo. Hoje ele não tocou na bola, atrapalhou o time, escorregou, não sabia onde se posicionar. O lateral dominava ou o meia dominava a bola, ele cortava para dentro, abre na ponta para dar opção de passe. Se você vai para o meio, você encaixota com os zagueiros e com os volantes adversários. Isso é básico do futebol. E o menino não consegue enxergar, porque ainda tem enormes limitações. Então, eu acho que a defesa foi bem. Do meio para frente, uma tragédia. E coloco aqui um pouco, sim, pouco não, muito, nas opções do técnico Vanderlei Luxemburgo. Acho que foi o pior jogo sob o comando do Vanderlei. Tudo bem, empatou com o Avaí, perdeu pro Botafogo, mas era início de trabalho. Foi ruim. E o Vanderlei, na minha concepção, mexeu mal no time. O Marquinhos, mal, tinha que ser substituído. Mas não pelo Marcos Júnior, que é um volante igual, que é um volante que arrisca passes a toda hora errados, que chuta mal de fora da área, que tem insegurança para dar um passe. É um jogador que tem muitas limitações técnicas. Os 2 outros volantes, o Raul, fazia um jogo um pouquinho melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, e no jogo com o Palmeiras, vocês vão de lembrar, os 2 volantes, eu disse aqui, muito mal, Richard e Raul. O Richard hoje fez uma atuação patética, horrorosa, errando tudo. Cobertura, passe, saída de bola, dividida, perdeu todas, inseguro para dar uns passes. Quando dava muito à frente, o gramado molhado corria demais. E aí o Vanderlei botou o Marcos Júnior, na minha opinião, errado. Joga com o CSA em casa, pra que 3 volantes? Tirava o Marquinho, botava o Valdívia, que é outro também, que é um ladrão de treino. Tá provando isso, e o torcedor tem toda a razão em reclamar. Entra no jogo de uma maneira dispersa, ruim, prendendo a bola, errando. Mas jogava com 2 meias. E acho sinceramente que o Bruno César, até pelo gramado, por ser um jogador que arrisca chute e que não vinha jogando mal, tem um passe mais preciso, é experiente, não devia ter saído. Na minha concepção, tira-se Marquinhos, bota Valdívia, 2 meias. E com o passar do tempo, tira-se mais um volante, e não o Raul, e sim o Richard. O Raul melhorou no segundo tempo, era o único volante que chegava. O Richard fez uma atuação pavorosa. E outra verdade precisa ser dita. Você, torcedor, tem toda a razão, mas você também precisa perceber que não é assim, o Thiago Reis é a nossa referência. Não é. É um menino.
que às vezes parece um bonecão do posto, pulando, não consegue segurar uma bola. Ah, mas ele é muito menino. E o Thales, que é menor do que ele, em termos de idade, e que domina a bola, gira e vai para dentro? Como é que vocês explicam isso? Então eu acho que houve um erro de avaliação do Vanderlei em relação às alterações. Não gostei. Volto a dizer, eu acho que hoje, se o cara que não conhece o futebol brasileiro entrasse em Cariacica para ver o jogo, ele diria que o time de azul é o Vasco e o time de branco era o CSA. O CSA mereceu ganhar o jogo. Foi melhor, mais ativo, mais perigoso. Jogou, triangulou, fez chegada. O Jonathan no meio de campo, o argentino, fez um grande jogo. É um jogador que o Vasco não tem. Esse jogador de construção no meio, de cadência, de chegar. Não teve. Foi muito preocupante. O Vasco perde ponto, porque empatar com o CSA mesmo em Cariacica é perder ponto. Não gostei. Não gostei. Melhor jogador do Vasco, Thales Magno, seguido pelo Henrique. Mas o Thales Magno mostrou que não pode sair desse time. E volto a dizer, não é de ponta esquerda não, tem que ser o centroavante. Não tem, bota o menino lá dentro. Ele vai decidir o jogo. E o pior, joga pro alto, gente. Joga pro alto porque, sinceramente, é muito difícil. Eu colocaria aí na lista 1, Richa, que pra mim foi péssimo no jogo. 2, Marrone, péssimo no jogo. 3, Marquinhos, apagadíssimo. 4, Marcos Júnior, muito mal no jogo. 5, Thiago Reis, muito mal no jogo. E aí vai se colocando. Coloca aí do meio pra frente. Os 3 que entraram e os 3 do meio e os 3 da frente. Eu tiraria só o Thales e o Bruno César, que eu acho que não fizeram um jogo ruim. O Thales longe, o Bruno César eu acho que também não fez um jogo ruim, não merecia sair. Mas os outros, joga pro alto. Então vamos lá, o melhor, Thales Magno, e o pior pra mim, disparado, me irritou demais o Richard volante. O Vasco volta a jogar semana que vem contra o Goiás, que tomou de 6 hoje, lá no Serra Dourada. Talvez, sendo atacado, possa jogar melhor. Mas foi muito preocupante. Acho que a atuação do Vasco hoje foi de deixar o torcedor de cabelo em pé. Amanhã, de manhã no Bom Dia, a gente vai explicar a situação do Thales Magno. Na notícia de que ele vai mudar de empresário, de que ele vai sair, de que ele não vai ficar. A gente tem todos os detalhes. Curta amanhã no Bom Dia. Desculpe aí ter me alongado, mas tá engasgado aqui. Ok, turma? Tchau.